o que o Senhor vem fazendo. Tem algum microfone ligado? Abaixa os outros microfones. Só. Alô, isso, esse é o meu. Pronto, melhorou. Deus tem feito coisas extraordinárias. A nossa rotina, ela segue ao normal. Amanhã, segunda-feira, nós temos a Universidade da Vida. Continuamos com o nosso estudo. Tem sido, amados, a segunda-feira tem sido dias ímpares. Algo muito, muito especial. Eu estava conversando com a Joelma antes de vir para a igreja. E estava falando para ela, olha, minha vontade era tirar o dia de amanhã para descansar mesmo. A minha vontade era ficar, descansar, era nem ir trabalhar amanhã, porque a gente está trabalhando à noite, seria descansar mesmo. Mas eu falei assim, como ficar sem estar na casa do Senhor logo numa segunda-feira? Um dia onde tem sido de aprendizado, um dia maravilhoso em Deus. Deus tem feito coisas extraordinárias. Então, amados, passamos pelo encontro, mas segunda-feira continuamos a nossa rotina, a nossa pegada, escola de líder, Universidade da Vida. Assim que findar a Universidade da Vida, aí a gente entra com toda essa turma, talvez com certeza na segunda-feira, com todo esse pessoal que passaram pelo encontro, de repente a gente entra com a escola de líderes, já começando a preparar, a capacitar cada um dos irmãos para dar continuidade a essa obra linda e maravilhosa. Quarta-feira nós temos o nosso culto normal, às 19h30, também tem sido um momento de aprendizado, amado. Amado, a igreja só sai do caminho, ela só tropeça se ela quiser, porque temos o estudo na segunda-feira, nós temos o culto, às quarta-feira, que tem sido culto de doutrina bíblica. Não é um culto de doutrina, de usos e costumes, debaixo de um entendimento humano. Nós lemos a palavra, buscamos o que a palavra diz ao nosso respeito, o que podemos e o que não podemos acerca da palavra, pelo que ela nos orienta. Terça-feira, às 8 horas da manhã, tem culto de oração. Irmãos, não faltem. Esse culto de oração, esse momento de consagração, tem sido um divisor de águas na vida da igreja. As irmãs, os irmãos que têm disponibilidade, que vêm para a igreja às 8 horas da manhã, nesta consagração, têm sustentado esse ministério. Barreiras têm sido postas por terra, por causa desses joelhos que têm se colocado no chão, todas as terças-feiras na casa do Senhor. Se você tem disponibilidade, às terça-feiras eu te convido a estar aqui, a fazer parte deste grande exército. Temos as células que funcionam às terça-feiras, às quinta-feiras, tem sexta-feira agora. Sexta-feira agora nós temos o culto no lar, na casa da nossa irmã Alverinda, da nossa diaconisa Alverinda. Nós não fizemos na sexta-feira agora, nós comunicamos, avisamos, devido todos estarem envolvidos ao encontro. Então, foi sido um dia abençoado, mas nós suspendemos. Sexta-feira agora, 19h30, amado. Não é 19h31, é 19h30, nós vamos estar começando um culto ali na casa da nossa irmã, agradecendo por todas as maravilhas que o Senhor tem feito na vida dela. Amém? Então toda a igreja está convidada. E depois segue a nossa rotina normal, sábado, domingo, e assim vai. E graças a Deus, o meu desejo é que tenha rotina segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e segunda, terça, quarta, todos os dias na casa do Senhor. Que todos os dias o nome dele seja. A minha vontade é que essa porta esteja aberta todos os dias, para que vidas possam entrar e serem abençoados com uma palavra de Deus. Amém, querido? Eu quero pedir aos irmãos que trabalharam no encontro, que possam se colocar em pé. Todos que trabalharam no encontro, fiquem de pé, por favor. Amém, amém, amém. Nós temos a nossa irmã Sônia, que também trabalhou no encontro, que não está aqui. Nós temos o nosso irmão, o nosso diácono Luiz, que também não está. Temos a nossa irmã Marli, que também não está conosco. Temos a irmã Cristiane, que é
da Vida Plena, lá de Vila Marina, que esteve conosco até por volta de 2 horas da tarde, 2 e um pouco. Também tem a nossa irmã Letícia, que trabalhou, não está aqui. Mais alguém que eu não lembrei? Amados, eu agradeço muito a vida de cada um desses irmãos. Doaram o seu dia, o sábado, um calor fora do normal. Mas olha, como o pessoal trabalhou. Olha, eu agradeço muito a vocês. Como vocês aliviaram a carga que estava na costa do seu pastor. O primeiro foi muito cansativo, de maneira que nós precisamos dormir, eu, a Joelma, a Karen, nós precisamos dormir aqui na sexta-feira. Quando o encontro acabou no sábado, a gente não conseguiu ir para casa, de tão cansado, a gente ficou jogado ali na sala das crianças, dormindo ali também. E no domingo pela manhã é que a gente meteu o pé, e a gente falou, Senhor, dá só um pouquinho de força para a gente ir embora. A gente foi, e à noite a gente retornou. Só que graças a Deus, esses homens, essas mulheres de Deus, eles nos abençoaram com o seu tempo, doando o seu tempo, jejuando, orando, durante um longo período aí, para que tudo isso viesse a acontecer. Amém, queridos? Sou muito grato. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida desses irmãos? Foram dias ímpares, poderosos e abençoados. Pode sentar, queridos. Eu quero convidar aqui na frente todos os irmãos que passaram pelo encontro. Arruma, meu DJ, bota alguma música para mim, pelo amor de Deus. Alivia o teu pastor. Bota a música do encontro. Eu sei que você tem ela aí. Todos os irmãos que passaram pelo encontro, eu gostaria de convidar que venham aqui à frente. Vem. Está no celular? Pronto, já está resolvido. Pode subir, pode vir para cá. Tem ela aí, Robson? Robson tem. Quem está faltando? Cristiana com o bebê. Cadê o Renato, hein? Foi arrebatado? Oi? Então faz o seguinte, voltam todo mundo. Me perdoa. Não, então, Renato tem que estar aqui, não tem como. Me perdoe. Tem que honrar todo mundo. Eu sei que vocês vão esperar um pouquinho. Isso, já deixa engatilhado aí. Eu vou começar então, vamos começar a ouvir a palavra de Deus. Nós já oramos, fomos poderosamente abençoados pelo Senhor, por tudo que o Senhor fez. Nós vamos fazer menção da palavra. Eu vou tentar, já estou aqui em espírito orando para que Deus possa tentar resumir, porque tem bastante coisa. Tomara que Deus não fale tudo o que está aqui. Mas antes, uma das coisas que Deus tem feito nas nossas vidas é milagre. Não é verdade? Deus tem feito um milagre nas nossas vidas. Se eu fosse dizer o que seria milagre, eu iria dizer que milagre nada mais é do que a intervenção de Deus sobre uma determinada situação. Seja esta situação possível de ser resolvida pelo homem ou não, mas eu entendo que milagre é a intervenção de Deus sobre uma determinada situação. Nós temos essa situação, não é verdade? Quem aqui tem uma situação que precisa da intervenção de Deus? Ou seja, que precisa de um milagre, amém? Nós precisamos. Milagre é isso, é a intervenção de Deus. É como se Ele parasse tudo o que está acontecendo naquele determinado momento, para que o haja dele venha acontecer nas nossas vidas. E nós conseguimos ver, infelizmente, com mais clareza, essa manifestação quando nós estamos em crise. Porque a verdade é que quando vai tudo bem na nossa vida, quando parece que nós estamos como o nosso hino nacional, em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, olha, parece que a gente não consegue ver a mão de Deus agindo e operando na nossa vida. Sabe por quê? Porque vai tudo bem. Mas quando nós estamos em crise, qualquer detalhe que acontece, a gente entende que Deus já está agindo ao nosso favor. Amém? Mas eu quero, antes de começar a falar, convidar o nosso irmão Robson aqui. Isso. Oi? Isso.
Mas aí, pode deixar. Nosso irmão Robson, ele tem um testemunho. Ele tem um testemunho para poder compartilhar. Quem esteve aqui no domingo passado foi prova de que levantamos um clamor. Na verdade, o pastor chamou a gente para poder levantar um clamor. E foi algo que, cara, sobrenatural. Literalmente sobrenatural. Ele começou um clamor e ele falou que ainda essa semana, quem estivesse precisando de um telefonema, esse telefonema ia chegar. E às vezes eu brinco com o pastor e falo, pastor, tu tem pacto com Deus, só pode. Só pode porque toda vez que tu fala alguma coisa, as coisas vão e acontecem. Toda vez que fala, as coisas vão e acontecem. Ele falou no domingo. Quando foi na terça-feira, eu recebi um telefonema, ao qual eu estava esperando. Era uma patroa da minha antiga firma, ao qual eu tinha pedido as contas para poder ir para essa atual firma ao qual eu estava, ao qual também saí. Aí me ligou, Robson, eu preciso de você aqui na segunda-feira. Eu falei, só vamos. Na terça-feira, aí na quarta-feira, o marido dela, que é o patrão da firma, falou, Robson, eu preciso de você aqui amanhã, quinta-feira. Na quinta-feira eu saí de casa e comecei a trabalhar. E aí é tremendo que ela falou assim pra mim, Robson, eu quero que você venha trabalhar comigo, só que eu preciso que um contrato seja assinado para você vir. E talvez só em outubro, na verdade só em novembro que vai acontecer isso. E depois desse clamor, quando o pastor liberou a palavra, as portas se abriram. Deus mais uma vez, literalmente ele se manifestou, ele veio com a sua intervenção e falou, literalmente estava vendo que o justo, ele não vai mendigar, e nem essa descendência vai perecer. Por mais que hoje a gente vai passar um pouco de aperto até chegar novembro, que é quando eu vou receber o salário completo, Deus, ele mais uma vez se fez presente em nossa vida, mais uma vez ele se mostrou quem ele é em nossa vida. Como ele falou, às vezes vai tudo bem. A gente acha que, isso daqui é simples, Deus é normal acontecer, mas não, é Deus se movendo a nosso favor. E quando a gente estava passando por um momento tão difícil, ele falou assim, você acha que aquilo ali simples, eu não estava ali, é algo normal acontecer, então toma isso daqui. Eu vou te mostrar para você que no simples eu estou com você, mas também aqui quando você mais precisa, eu também sou com você. Então Deus, ele não nos desampara. Vale a pena ser fiel, vale a pena estar conforme ele quer. Como o pastor vive falando aqui, quando você vive princípios, por mais que você doa, por mais que você sinta isso, as portas vão se abrindo para você, no tempo certo de Deus. Então que possamos começar a viver o princípio da palavra, para que as coisas não venham a faltar para a gente. Amém, igreja? Sobre a palavra de domingo que foi liberada, alguém tem mais um testemunho para dar? Não. A gente deu, amém. A gente deu uma palavra e os irmãos são testemunha, não sou de fazer isso. Apenas quando a gente entende que é uma direção de Deus. E aí o que acontece? A gente entendeu de Deus uma palavra. E a palavra foi, olha, essa semana mesmo você vai receber uma ligação. O Robson, como ele falou, ele tinha uma promessa. Que seria voltar a trabalhar em novembro nessa empresa. E aí veja só, amado, é você se agarrar. O que acontece? Na palavra de domingo que foi liberada, eu quero acreditar que ele foi o primeiro a pular e a segurar essa palavra com toda a força. Porque quando foi na terça-feira, ele recebeu a ligação. E é engraçado que ele já liga, manda logo mensagem para mim, fala, pastor, olha, tu tem um pacto mesmo com Deus. Falei, cara, fala o que você quiser. Se é pacto, se é acordo, se é aliança, eu não sei. Mas ele é tremendo. E aí ele fala, olha, ela me ligou, falou que é para mim voltar a trabalhar na segunda. E eu vou começar a fazer os exames médicos para voltar a trabalhar. Só que aí, no dia seguinte, o esposo da dona da empresa, o patrão também, liga e fala, não é segunda-feira, é amanhã que você vai voltar a trabalhar. Você entende? É amanhã.
Por que esperar novembro? É amanhã. Então foi o amanhã para ele. E aí, olha, ele foi, quando ele chega, olha só, ele saiu de uma empresa, literalmente insatisfeito, e foi para uma outra com uma proposta. Aí, a palavra foi, olha, em novembro você volta, porque a gente vai ter um contrato bom. Aí, não é novembro. Para que esperar novembro se você pode voltar agora? Aí ele volta. Só que o problema não é você voltar agora. O problema é que a patroa fala que assim, porém não vai voltar a ganhar o que tu ganhava quando saía aqui. Você está entendendo? Sai porque estava insatisfeito. Você volta para ficar satisfeito, porque agora vai ganhar mais. Você está entendendo como é que Deus faz? Na cabeça do homem, como é que você sai de um lugar que você não está satisfeito e agora você volta para o mesmo lugar para ficar satisfeito? Me responde isso agora. Você está entendendo? É só Deus, querido. É só Deus. Não tem como. Se agarre na palavra. Agora, preste atenção. Vamos falar aqui agora uma coisa muito concreta. Eu posso testemunhar acerca dele de uma coisa. Nós estamos falando que o testemunho que ele deu agora é a respeito de que área da vida da família dele. Qual é a área da família dele? Que vai ser... Oi? Qual é a área? Mas olha só, é um casal, é uma família dizimista, é uma família ofertante, tem um coração liberal para abençoar pessoas. Me liga, vira e mexe desesperado, pastor, tem que abençoar alguém. Está sempre preocupado com alguém. Eu te pergunto para você, como Deus não vai abençoar na área financeira de um homem, de uma família como essa? Agora, se fosse infiel nessa área, podia jejuar, podia ir para monte, podia ir para onde quisesse. Essa porta não iria se abrir, porque Deus não iria quebrar o princípio da palavra dele para abençoar uma pessoa boa. Não vai. Mas sabe por quê? Porque nessa área da vida dele não existe brecha. Está fechado. Você está entendendo? Nessa área está fechado. Querido, é assim que Deus faz. Você quer que essa área da sua vida seja abençoada? Porque nessa área não adianta ficar jejuando, indo para monte não. Nem fazendo propósito. Tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Só assim. E olha, é exatamente o que diz a palavra em Malaquias 3:10. E fazei... Aí, a prova aí, ó. Passou na prova. Você está vendo? É a palavra que fala. Não é o pastor, é a palavra que fala. Guarde essa palavra no teu coração. Queridos, o texto de 2 Reis. Eu estava falando com a Joelma que eu estava deitado em casa. 2 Reis, capítulo de número 6. Já pode ir abrindo aí, versículo de número 24. Eu falei para ela, olha, eu estava no quarto, na sala, cochilando. A minha filha fala, vai pro quarto. E aí eu saí, relutei, peguei, não queria terminar de ver o filme. Mas cochilando, hora via, hora cochilava, hora via, hora cochilava. O filme acabou. E aí eu falei, vou pro quarto. Ela faz isso para mim. Eu já fiquei muito chateado, que agora eu queria obedecer a palavra dela, ir pro quarto. E eu deitei na cama. Eu só precisei de pelo menos 15 segundos para começar a dormir. Foi o suficiente que eu precisei para dormir. Mas eu dormi descansado, porque eu falei, Senhor, eu já estudei durante a semana, eu já tenho a palavra, já está tudo certo na palavra. O texto daqui é nos evangelhos, vai ser em Marcos, que eu vou pregar. E aí, quando foi exatamente 4h20 por aí, eu decidi dar uma olhada, não era para me olhar, eu decidi dar uma olhada no mesmo texto. Quando eu olhei no mesmo texto, ele falou assim, sai daí e vai para Reis. Eu falei que assim, o que é que eu faço com o outro? Ele falou que assim, conta história com ela, porque não é ela que eu quero falar. Então a gente deixa ela de quieto, vamos lá para 2 Reis, capítulo de número 24, 6, versículo 24, depois a gente salta para o capítulo 7, diz assim,
Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou. Algumas versões vai dizer assim, e cercou, e fez um cerco a Samaria. Vai o 25. Isso. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiou, ou seja, a cercou, ao ponto de vender cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. 26. Vamos continuar. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe o teu ao outro dia, dá o teu filho, para que comamos. Ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia um pano de saco por dentro, sobre a pele. Está travando. Mas está aberto a Bíblia aí, então a gente vai continuar. E diz o versículo 31, ele vai continuar assim: disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safete, lhe ficar sobre os seus ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em uma casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede, como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas ao céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Agora vamos lá para o versículo 17, ainda do capítulo 7. Veja o que vai dizer o versículo 16. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Versículo 17. Dera ao rei o guarda da porta do capitão, cujo braço se apoiava, mas o povo atropelou a porta, e ele morreu,
como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. 18, assim cumpriu a palavra do homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada, por 1 siclo, e 1 de farinha, por 1 siclo, à porta de Samaria. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, somos felizes e nos sentimos completamente abençoados por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos desde já pelas muitas vitórias que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos apaixonados pelo Senhor e o nosso único motivo de estar aqui nesta noite é por causa do Senhor, é querer ouvir a voz do Senhor, é querer ser, Senhor Deus, instruído, exortado ou até mesmo abençoado pela tua palavra. Fique à vontade, em nome de Jesus, amém. Veja, querido, para vocês entenderem, começando em 1 Reis, a partir do capítulo de número 20, esse mesmo homem, Ben-Hadad, ele decide levantar uma guerra contra Israel, que era governada, que era reinada por Acabe. Veja que esse mesmo homem agora, ele se levanta contra Acabe, e aí ele vira assim e fala, assim para Acabe, Ben-Hadad, ele fala assim: olha, você pode me dar o melhor do teu ouro, o melhor da tua prata, as melhores mulheres, os melhores dos teus filhos, você pode deixar separado que vai ser para mim. Veja, o homem chamado Ben-Hadad, ele vira e dá essa palavra e fala: olha, separa para mim Acabe. E vocês conhecem a história de Acabe. Ele fala: separa o melhor do teu ouro, o melhor da tua prata, as melhores mulheres e os melhores filhos, deixa a parte para mim, porque eu vou pegar. Imagina, ouvir uma voz dessa. Acabe então entra em desespero, porém a voz do Senhor fala, por intermédio do profeta, a Acabe. O que Acabe tinha que fazer? Acabe agora, naquele determinado momento, ele decide ouvir a voz do profeta, do homem de Deus, e ele faz exatamente como o homem de Deus manda fazer. Qual foi o resultado? Ben-Hadad sai derrotado. Veja que Ben-Hadad, ele faz o seguinte: quando ele vai sair a guerra contra Acabe, no capítulo 20 de 1 Reis, ele reúne 32 províncias, ou seja, 32 reis, 32 nações, para poder guerrear contra Acabe, ou seja, para guerrear contra o povo de Deus, porque Acabe era rei de Israel. Então veja que eram 32 contra um rei. Deus dá uma estratégia ao homem de Deus, e ele libera essa palavra sobre a vida de Acabe. Acabe agarra a palavra, e a palavra de Deus se cumpre. Contra 32 nações, Acabe, ele sai triunfante, ele consegue vitória. Agora o mesmo homem, Ben-Hadad, reúne as mesmas pessoas, seus carros de guerra, seus cavaleiros, seus soldados, e as mesmas 32 nações, para sair à guerra contra Samaria. Veja que o rei de Samaria, ele decide, em primeira instância, fazer aquilo que ele achava justo diante dos seus olhos. O rei da Síria, ele decide fazer uma estratégia. A estratégia de Ben-Hadad foi a seguinte: vamos sitiar, vamos fazer um cerco contra Samaria. Isso me chama a atenção uma coisa. Se eu fosse trazer um tema para essa palavra, eu ia dizer exatamente assim: o cerco acabou. Dá um sorriso para o teu irmão e fala assim: o cerco acabou. Veja que Ben-Hadad, ele faz isso.
ele marca, ele faz um cerco contra Samaria. Ele fecha todas as portas da cidade. É por isso que quando nós lemos o texto ele fala o quê? Ele fala que a fome agora era grande sobre a cidade. O povo estava comendo cabeça, estava vendendo para comer cabeça de jumento. Mas veja só, fala que era por uma quantidade de prata. Sabe o que ele estava querendo dizer? Vamos fazer uma continha aqui, vocês que são bons de matemática. O ciclo de prata que era valor de uma cabeça de jumento era de 971 gramas. 971 gramas, trazendo para o dia de hoje em valor, vale aproximadamente 121 dólares. Levando em consideração que o dólar é aproximadamente 5 por 1 em relação ao real, então faz a conta, multiplica 120 por 5, dá quanto? Então 600 reais custa uma cabeça de jumento para se comer. Quem tem dinheiro para poder comprar isso? Tá ruim de comprar bola da pá, queridos. Tá ruim de comprar colchão duro. Você imagina 600 reais por uma cabeça, sabendo que a cabeça do jumento, ela tem 92% de osso. Então quando tu compra 92% de osso, os outros 8% é a carne. E aí você tem que pedir a Deus para que esse jumento seja linguarudo, para que a língua seja grande para poder comer. Tu imagina então, esse jumento, pela primeira vez na vida, o linguarudo vai prestar. É, só desse jeito que o linguarudo presta. Porque se o jumento tiver uma língua pequenininha, lascou-se. Você imagina? Você imagina? Agora o texto vai falar que também era vendido o quê? Esterca de pombo. O esterco. Para que serve o esterco de pombo? Há várias especulações. Alguns falam que esterco de pomba é uma planta. Porém, isso na verdade não foi provado. Vou continuar profetizando na tua vida, homem de Deus. Menino abençoado. Então veja só. Foi ideia dela? Mas não tem problema não, que aí quando fala para você, ela é abençoada. Quando fala para ela, você é abençoado. Porque não são duas pessoas, é uma só carne, não é verdade? Então tá bom. Só que se tu apanhar, ela chora. Ah, então não foi ela, dorme na cama. Dorme na cama. Então veja só, queridos, o que acontece? O esterco de pombo naquela época, o peso que é apresentado ali, naquele momento de comércio, era de algo aproximado de 300 gramas. 300 gramas de esterco de pombo vale hoje aproximadamente 11 dólares. Então 11 dólares, fácil a matemática. 55 reais, na verdade. 55 reais, 300 gramas. Leve em consideração que um pacotinho de pó de café, 500 gramas, custa em torno de 15 a 19 reais, dos mais comercializados aí, não é verdade? Se você pegar um café gourmet, vai ser um pacotinho de 280 gramas, vai estar em torno de 35 a 49 reais, por aí mais ou menos. Se pegar um cafezinho gourmet Starbucks, vai pagar em torno de 55 a 59 reais. Mas se quiser comprar, pode me convidar que eu tomo. Não tem problema. Então veja só, era exatamente isso. Mas veja só, lá em Israel é utilizado gostoso. Amém. Então o que acontece? O esterco lá em Israel, na Síria, é utilizado hoje como adubo para plantação de melão.
Agora imagina, 300 gramas de fertilizante a ser colocado numa plantação de melão. Quantos quilos precisaria para poder adubar, para tratar uma plantação de melão? Levando em consideração que 300 gramas é aproximadamente R$ 55. Se você pegar e levar isso para quilo, se você levar isso para quantas sacas o agricultor vai precisar, você está entendendo o que diz a palavra? Está falando que era muito caro. Ben-Hadad estava provocando em Samaria uma falência. Ele fechou as portas da cidade para que nada viesse a entrar. Posso te contar um segredo? O que diz a palavra aí em 1